Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social, porquanto sentia, na sua velhice resignada, que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Sentia no ambiente e nos corações que a rodeavam uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um preciso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo, que a morte arrebatara. Era a sua palavra ponderada e amorosa, meiga e sábia. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina, que lhes comprometeram para sempre a ventura e tranquilidade conjugal, mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguia pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua bondosa e leal amiga. Se aos seus olhos Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres junto do Estado e das mais caras tradições da família patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa de que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Quando desejava ela ter ainda o esposo a seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria. Mas agora estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência, e por mais que buscasse no íntimo uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de cuidado. No céu brilhavam miríades de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando a seus ouvidos chegaram alguns rumores de passos que se aproximavam. Era Públio que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui? Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes aprecio o repouso neste terraço, a fim de contemplar o céu. Para mim é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos luz e vida. É lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, embalado pelo carinho dos deuses generosos. E de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando o sempre lembrado amigo me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que muitas vezes trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma há mais de 16 anos. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite com idêntica vibração espiritual para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona. Lembrando-nos de tua viagem no passado, preciso avisar-te de que Agripa deve partir para Vênio tão logo se sinta restabelecido. Mas que motiva essa novidade? Perguntou Públio, com grande interesse. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos, ali, os numerosos interesses de nossas propriedades. Mesmo porque, antes de morrer, era a intenção do meu morto cuidar pessoalmente deste assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? Agripa não estará presente, porventura? Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de Massília comunicando sua presença às cerimônias. É pena, murmurou o senador sensibilizado.
Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona, com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade junto de Cornélio Docus, a fim de que consigas do imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando, para tanto, que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Calpurnia, disse ansiosamente. Ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa no presente. E eu continuo a relembrar a minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrossantos do espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado. Mas em vão aguardou essa defesa espontânea, que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma réstia de luar lhe coroava os cabelos brancos. Sim, meu amigo, os deuses podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre o sepulcro dos sonhos mais gratos do coração. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador, como um sabre afiado que o rasgasse vagarosamente. Mas afinal, minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma. Que pensas atualmente de Lívia? Públio, respondeu Calpurnia com serenidade. Não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente e generosa, como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci noutros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé. Suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade. Não hesita em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade, para a qual tem, em todas as palavras, as mais severas recriminações, revelando singulares modificações em pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se for uma simples plebeia. Seria uma perturbação mental? Depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação? Seriam talvez influências do meio, ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que em consciência não posso manifestar-me por enquanto em definitivo sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona as suas observações, inquirindo com interesse. Por que permitiste o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando-a à mercê desse reformador judeu conhecido como Jesus de Nazaré? Tens razão, murmurou Públio Lentulus, extremamente desalentado. Mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese, em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando, dessas perigosas influências espirituais,
o espírito maleável de tua mulher. Está comprovado que esse novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que o aceitam. Homens ricos e de ciência que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem tresvariados por terrível narcótico que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família. Colaborarei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento de nossos queridos filhos, porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente. Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador, sensibilizado como a defender-se perante a nobre Patrícia. Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nestes quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de nossa casa. Permissão essa que fui obrigado a conceder, considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Também considero que é pedir muito pouco, mormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, a ti que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperares mais algum tempo, antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos após essas palavras. Calpurnia supôs haver cumprido seu dever e Públio recolheu-se naquela noite desalentado como nunca. Em breves dias, conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio, não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Sua resolução era, porém, inabalável e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso das suas desilusões, ia ausentar-se de Roma por espaço de alguns anos, prolongados e dolorosos. Passavam-se os dias celeremente e, como somos obrigados a caminhar em nossa história na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, em se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcius lhe oferecia. Fúlvia, que acompanhara a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E, em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosidade discreta no palácio do Aventino. O noivo, cheio de galardões militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos. Na assistência reduzidíssima, que se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem, que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época. Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Esse homem era Saul de Gioras, que, abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar, cada vez mais, a expressão social da sua fortuna. Debalde, o senador fez o possível para identificar aquele judeu, que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera o seu verdugo de outrora. Reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo,
porque, qual o pai, tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vindita cruel.